Eu só estou enxergando narrativas e discursos que olham muito para o Brasil do passado, né, que veem o país pelo retrovisor, que tem muita dificuldade de olhar para frente e, ao invés de iluminar, fica se vangloriando do passado. Isso não acho que seja bom. Eu acho que para curar as feridas que estão abertas hoje no Brasil, a gente não adianta pensar com a cabeça do século passado. Salve, salve galãs e galoas! No dia 17 aconteceu o Brazil Conference at Harvard and MIT, com os presidenciáveis Fernando Haddad do PT, Ciro Gomes do PDT, Eduardo Leite e João Dória, ambos do PSDB, e Luciano Huck, do partido da TV Globo. O encontro tinha como meta discutir o futuro do Brasil pós-apocalíptico e pós-Bolsonaro. Cenário que, se der tudo certo, leva 1 ano e 8 meses para começar a acontecer. Mas dependendo de quem vencer a próxima eleição, vai ser só uma continuidade do bolsonarismo. Porém, liderado por alguém que sabe a utilidade de um fio dental e de um sabonete. Não estamos falando da Vicuspe do BBB não, Matias. Não, fica tranquilo que ela não vai aparecer nesse vídeo não. Mas uma das falas que mais viralizou foi a de Luciano Huck, que se colocou na conversa como apenas um membro da sociedade civil e quis mostrar aquela falsa humildade típica do populismo eleitoral, quando os candidatos são obrigados a encarar pingado e copo americano mal lavado e pastel de azia com recheio de gastrite e retrogosto de morte. Nesse caso, eu admiro o Haddad, que sabe que não convence nesse perfil e nem tenta parecer humildão. O que, convenhamos, né? Seria estranho para um paulistano do Planalto Paulista e professor do INSPER, mesmo quando ele é do PT. E isso não é uma crítica, é uma constatação. Mas Huck não. Ele acredita mesmo que pode fazer cosplay de plebeu e foi assim que o cara pediu a fala durante o encontro. O que ele estava fazendo lá, né? Segundo o promotor de gincana de pobre empresário de mulheres fantasiados como feiticeira e tiazinha, o Brasil tem que seguir adiante sem olhar para o passado. E no protagonismo atual, da política atual, eu só estou enxergando narrativas e discursos que olham muito para o Brasil do passado, né, que veem o país pelo retrovisor, que tem muita dificuldade de olhar para frente e, ao invés de iluminar, fica se vangloriando do passado. Isso não acho que seja bom. Eu acho que para curar as feridas que estão abertas hoje no Brasil, a gente não adianta pensar com a cabeça do século passado, a gente de verdade tem que olhar para frente. Olha, eu nunca ouvi tanta bobagem em tão poucas palavras. Foi de passada de pano em passada de pano que nós acabamos errando e que caímos no colo de um governo militar de novo. Mas claro que a intenção dele não era essa. Era apenas um pedido desesperado para que a gente esqueça que ele disse que Bolsonaro teria uma chance de ouro para ressignificar a política nacional. Eu fiz uma análise ao longo da semana da minha opinião sobre as duas candidaturas. Os dois problemas que eu vejo nelas. No PT eu jamais votei e nunca vou votar, isso é fato. O Bolsonaro de novo, não estou falando que eu, assim, levantei os problemas e acho que as pessoas podem sim amadurecer, é o que eu estou falando. Vamos ver o que vai fazer, tem uma chance de ouro, né? De ressignificar a política no Brasil, vamos ver, vamos aguardar. E também uma forma de impedir o PT de usar a parte positiva de seu legado em campanhas. Valeu pela tentativa, Luciano Huck, mas só reforçou como as opiniões suas são algo entre o inutilismo, a vulgaridade intelectual e o senso comum do isentão. Você é tão equivocado, meu caro, que conseguiu a proeza de fazer com que Dória, Haddad e Ciro concordassem pela primeira vez. Haddad, por exemplo, disse que olhar para trás é um aprendizado e não é de todo ruim. E foi acompanhado por Bolsodória, que defendeu que entender o passado pode ajudar a projetar adequadamente o que fazer no presente. A declaração do tucano foi reforçada pelo Ciro, que disse ser preciso sim reconhecer o passado para que os erros não sejam repetidos. Huck é uma espécie de Norvana, uniu todas as tribos, mas contra ele. Um ponto interessante da fala do Huck foi quando ele citou o tripé macroeconômico do Paulo Guedes. Os profissionais de Uber, vendedoras de cosméticos e de bolo de pote. Mas o empreendedorismo na base da pirâmide, nas favelas, nas comunidades, um projeto que fale de verdade com um verdadeiro tripé econômico brasileiro, que é Uber, bolo de pote e venda de cosméticos. Que essa que é a realidade do povo. Basicamente a nata do empreendedor de periferia que tá nessas mais por desespero do que por vocação. Segundo o apresentador, é preciso olhar para essa base da pirâmide. Ok, é sim preciso.
Mas valorizar o subemprego como projeto econômico é exatamente o que estamos vivendo neste momento horroroso. Mas sem pensar em revolucionar esse país estruturalmente, tirando essa galera desse ciclo de autoexploração, ficaremos para sempre patinando no precariado e nas commodities. Um país com o nosso potencial não pode se contentar em ter metade da população empregada em venda de sabiá na OLX, negociando moto sem documento e fazendo doce por encomenda. Não dá mesmo. Pode até ser digno, mas não é sustentável e nem aceitável. Aliás, as opiniões de Dória, Leite e Huck no debate mostram uma pobreza de espírito e de projeto de país dignas das ideias do Paulo Jegues e do Jair também. Sobre economia e política institucional, parecia o Merval Pereira comentando na Globo News. E é muito engraçado eles saindo em defesa de educação, saúde pública e meio ambiente, sendo que o histórico mostra que o PSDB e as escolinhas de politicagem do Lehman agem para destruir essas estruturas. Vale lembrar que Ricardo Salles era aqui do governo do PSDB, né? Dos presentes, os únicos que acrescentam alguma coisa ao discurso de futuro para o nosso país são Haddad e Ciro mesmo, que também são os únicos presidenciáveis de fato e com alguma experiência como ministro, prefeito ou governador. De resto, tivemos apenas uma constatação de um problema grave do nosso país. Gente rica e com acesso a boa formação educacional que é mais rasa que córrego canalizado. Nada que eles falam surpreende, nada que eles falam é novidade, nada que eles falam supera os clichês do tucanismo histórico e do consenso de Washington. Aquele thatcherismo aplicado em países pobres que aprofundou ainda nossos problemas sociais e que hoje só é respeitado no Brasil mesmo. Não é mesmo, direita histérica, MBL e que tais? O Brasil não deu certo porque até hoje estamos presos a dogmatismo neoliberais na economia e que já foram superados em muitos países da Ásia que hoje decolam economicamente. Mas que aqui na América Latina ainda são defendidos pela direita que sempre se apoia em projetos de austeridade fiscal, privatização, reformas, diminuição de direitos e desregulamentação para facilitar a vida de quem? Do empresário rico, não da dona de salão de beleza e do mercadinho de vila. Esses, se não abrirem todos os dias do ano, incluindo Natal e Réveillon, não pagam nem o aluguel do ponto em que se instalam. Liberalismo para o povo, social-democracia para os ricaços. Seria engraçado se não fosse, de fato, meio triste. Assim não tem como o Brasil dar certo mesmo. Pode trocar o ocupante da cadeira presidencial e o resto da desgraça continuará com ou sem o Jair. Pelo menos não para a maioria, já que para quem tem iate e casa construída em área de proteção ambiental de Angra, o Brasil deu até mais certo que países de primeiro mundo. Essa conversa só deixou claro algo que é óbvio. Temos que resistir à tentação de colocar o Bolsonaro como início e o fim da crise que vivemos. Esta é a melhor leitura possível para a direita neoliberal. Bolsonaro é uma peça do plano de destruição iniciado em 2016 e apoiado por gente como Luciano Huck e partidos como o PSDB. Quer queira ou quer não, essa é a história do Brasil. Se você chegou até aqui, gosta do nosso trabalho, sabe que pode nos apoiar, temos aqui no primeiro comentário o nosso Apoia-se, nosso Pix, nosso PayPal, nossa conta corrente. Lembrando que o Apoia-se é o melhor deles todos, que só nos tira 13% de taxa. Você também nos siga nas outras redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Se você é um desses que ainda acredita no bom mocismo do Luciano Huck, eu só tenho uma coisa pra te dizer: não passarão.